Olá, meu nome é Fabiano Santos e, dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processing e Conceito de Processamento de Imagens, hoje vamos falar sobre fractais. Os objetivos de hoje são apresentar os fractais, falar um pouquinho sobre a importância deles e dar alguns exemplos aí de fractais que nós podemos criar. Bom, o que são fractais? Fractais são estruturas geométricas e que possuem duas características principais. Uma delas é a autossimilaridade, ou seja, possuem cópias de si mesmos, onde um pedaço é similar à imagem como um todo. Isso significa que se você pegar apenas uma parte da imagem, ela vai ser muito parecida com você ver a imagem em si como um todo, né? Como você vê a imagem inteira. Outra característica é a complexidade infinita. Isso significa que não é possível representar os detalhes de uma imagem por completo. E quanto mais cálculos forem feitos, mais detalhes irão aparecer. Então, se você continuar calculando os pedaços da imagem para tentar gerar mais, né? Calculando as equações que geram os fractais, você pode aplicar ela infinitamente que você sempre vai gerar novas imagens, né? Novas partes novos detalhes para aquela imagem. E qual a importância desses fractais? Eles servem para descrever fenômenos que a geometria tradicional não consegue resolver, como, por exemplo, as nuvens, os galhos de árvores, flocos de neves e outros. Né? Eles são considerados formas irregulares que a geometria tradicional ela não pode descrever. E é aí que entram os fractais. Os fractais, a partir da geometria fractal, né, nós conseguimos descrever essas formas irregulares. Um exemplo muito comum de fractal, né, que é bastante didático, é essa curva de Cork, que é um exemplo bem simples. E em que consiste essa curva de Cork? A partir de uma reta, uma linha reta, né, nós vamos dividir o perímetro dessa linha em três partes iguais e calculamos qual que é a parte do meio. Nessa parte do meio, nós vamos criar um triângulo equilátero sem a base. E a partir daí nós vamos repetir isso quantas vezes quisermos em todas as retas que são geradas, né? Infinitamente. Nós podemos aplicar isso infinitamente. Esse aqui é o resultado, né, de aplicar isso várias vezes, né? Uma aplicação contínua aí várias vezes. Outro exemplo muito comum de fractal é o conjunto de Mandelbrot, que é essa imagem aí que nós estamos vendo, né? E em que consiste esse conjunto? Nós aplicamos essa fórmula recursivamente no plano complexo, né? Onde z0 é igual a zero e z de n mais 1 é igual a z de n ao quadrado mais c. Isso para um ponto qualquer onde c é igual a x mais i vezes y. Então, essa é uma fórmula, né, no plano complexo que nós podemos aplicar para infinitamente, né, para obter essa imagem. E nós vamos pintar, como no caso dessa imagem que está de exemplo, nós vamos pintar de preto, né, os pontos onde a aplicação recursiva dessa fórmula ela não vai tender ao infinito. E quanto mais tender ao infinito, né, a aplicação da fórmula, mais azul nós pintamos os pontos, né? Então, esses pontos que estão de azul na imagem, eles tendem ao infinito, os pontos que estão de preto não tendem ao infinito. E esse é o conjunto de Mandelbrot. Eu vou exemplificar aqui um código do fractal de Koch.
no Processing. Primeiro eu vou executar aqui o código com n igual a 1. Isso significa que estou aplicando apenas uma vez a, o fractal de Koch, né? Numa linha, eu, a partir desses pontos, né, das extremidades, eu calculei dividi em 3, né, o perímetro, e calculei e criei um novo triângulo aqui, equilátero, sem a base. E essa foi a imagem que nos gerou. Se eu aumentar esse n aqui, né, botar n igual a 2, nós podemos ver aqui que já temos todas as retas que nós possuímos, né, foi aplicada aí o fractal de Koch e nós geramos uma nova imagem. E nós podemos aplicar isso infinitamente. E bom, explicando um pouco do código, né, sem entrar em muitos detalhes, mas bom, de modo bem simples, nós temos aqui a definição de uma classe ponto, né, que tem valores de x e y, e ela tem uma função que calcula o módulo até um outro ponto que é passado como parâmetro. Nós temos aqui também a definição dessa função recursiva de Koch, que é a função que vai realizar os cálculos, né, efetivamente os cálculos do fractal de Koch. Então, enquanto o it, que é o número de iterações que eu defini, cá em cima, na primeira linha, for igual a for maior do que zero, na verdade, passando como parâmetro o ponto 1 e o ponto 2, né, que são os pontos que eu vou tomar como parâmetro para realizar o cálculo. E então eu vou realizar essas instruções, né? Eu crio dois pontos, né, dois novos pontos, para determinar quais são qual é o perímetro, né? Dividir o perímetro em 3, melhor dizendo. E aqui embaixo eu calculo o ângulo em que eu vou inclinar as minhas retas, minhas novas retas, e eu calculo a minha altura em que eu vou desenhar as minhas retas. Aqui um pouco mais abaixo, eu calculo onde é o ponto do meio, né, utilizando os valores que eu obtive nos cálculos anteriores, inclusive utilizando aqui o cosseno e o seno, né, com o ângulo, né, para saber para onde inclinar cada reta. E após isso aqui, eu chamo recursivamente, né, novamente, essa função de Koch para aplicar, né, mas aplicar enquanto it for maior do que zero. E quando não for maior do que zero, eu simplesmente irei desenhar aqui a linha nos pontos, né, entre x e y, dos pontos que foram passados como parâmetro. E então, ao final dessa função, né, eu tenho o resultado que já mostrei, que é justamente o nosso fractal de Koch. E eu posso aqui aumentar, né, esse valor aqui para quanto eu quiser, por exemplo, 8. Claro que quanto maior for esse número, mais tempo ele vai demorar para gerar, porque precisa processar mais, né? Mas você teoricamente pode colocar qualquer número que sempre vai ter mais detalhes para gerar. Bom, é isso. Essa foi a aula sobre fractais e nos vemos aí na próxima aula.